Imagine um país onde o Congresso não consegue legislar sem pedir permissão para outro poder, onde decisões políticas são tomadas em reuniões reservadas, longe dos olhos da população. Vamos ver uma entrevista bombástica com o Rogério Marinho, que hoje é líder da oposição no Senado. Entrevista aqui com o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Ele está lá no Congresso Nacional com o nosso Pedro Figueiredo. Senador, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo. Queria perguntar, começar perguntando, repercutindo a entrevista do presidente do PL ontem aqui, o Valdemar Costa Neto, contando inclusive de uma conversa que o senhor também participou com o líder Sóstenes, com o ministro Gilmar Mendes, lá no começo dessa articulação toda por esse pacote, sobre até onde dava para ir, né? E que ali a conversa era mais sobre o foro privilegiado. Eu queria perguntar para o senhor sobre o projeto da anistia, qual é esse projeto alternativo que os senhores estão discutindo no Senado, alternativo ao texto que está sendo debatido na Câmara? Oi, André, deixa eu dar um oi aqui. Tudo bem, senador? Como é que o senhor tá? Muito obrigado por participar com a gente aqui do Estúdio I. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Bom, André, essa essa esse texto que está sendo discutido pela imprensa, ele começa a ser falado em abril. Nós estamos em setembro, eu já tenho 60 anos, posso não parecer, mas já tenho 60 anos, 61, e eu escutava um adágio popular que diz: "Ah, é a cabeça de bacalhau ou a orelha de freira, né, que ela fica encoberta com capuz". Eu não conheço o texto, né, eu não vi o texto. Você viu, mande para que a gente possa olhar e a gente pode debater. Por enquanto, me parece que é muito mais uma ideia, uma vontade, uma intenção do que uma materialização de uma proposta. Agora, líder, a minha dúvida é a seguinte, oi, Deixa eu André, só quer fazer, fazer claro, um complemento? só para eu complementar aqui no senador, a minha pergunta. Eu não vi o texto, né, não estou participando das conversas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que tem uma discussão alternativa ao texto que está sendo discutido na Câmara. Então a minha pergunta agora é: o que anistia para quem o senhor defende, quando o texto for discutido no Senado? Ah, ok. Bom, primeiro eu acho que ela vai começar na Câmara. Se o presidente Davi Alcolumbre, tomar a iniciativa de começar a discussão aqui no Senado, será muito bem-vindo. Agora, para nós, é evidente que não há possibilidade de aceitarmos uma anistia seletiva por todos os argumentos que eu tenho ouvido, inclusive dos senhores, da Globo e dos demais veículos de comunicação, né. Até porque essa proposta ou pretensa proposta que é dada é tipo: "Olha, vamos resolver anistiar só aqueles que participaram da invasão". Ora, a invasão é justamente o pretexto para linkar com um pretenso também golpe de estado que nunca houve. E as pessoas dizem: "Ah, mas pode ser declarado inconstitucional porque não se anistia quem pratica golpe de estado". Olha, como é que você vai anistiar, sei lá, 1.500 pessoas e não anistia, 3 ou 4 pelo mesmo motivo? Para mim é muito esquisito, né, que nós estejamos hoje com um debate interditado, não é pela pressão de opinião pública ou de parlamentares ou de agentes políticos, é de um outro poder que tutela, intervém e interdita o debate nessa casa. Nós estamos numa situação Mas muito então ruim no essa Brasil. anistia, Eu só quando o concluir, senhor fala de anistia nós estamos em seletiva, uma situação muito ruim, porque você tem um Congresso que representa o povo que está impedido de se manifestar contra ou a favor, porque pretensamente, tem que ouvir primeiro um outro poder, que é o Supremo Tribunal Federal, que só deveria ser provocado caso algum cidadão, alguma entidade, fizesse arguição de inconstitucionalidade. Aí sim, eles poderiam conversar a respeito do tema. Mas no Brasil virou tudo de ponta cabeça, né. O agente político mais importante do Brasil hoje é o Supremo Tribunal Federal. Pois não. eu já peço desculpas para o senador, porque eu tô com um pouco de delay, então se eu falar em cima, senador, é por causa disso, Não, então já peço tudo desculpas. Então, o que o senhor está dizendo, quando o senhor fala de anistia seletiva, o texto que o senhor defende é anistia incluindo o ex-presidente Bolsonaro, é isso? não, ampla, não é possível nós falarmos de anistia num país que tem
toda uma tradição de reconciliação e de pacificação olhando pelo retrovisor. Quem nós ouvimos falar contra de uma maneira muito incisiva contra a possibilidade de anistia, aliás, entoando palavras de ordem, se posicionando publicamente contrário, é o presidente Lula e os seus acólitos, né? E são justamente eles que foram beneficiários de anistia. E veja, alegar porque o presidente Bolsonaro foi o idealizador do processo. As pessoas foram anistiadas por crime de morte, vamos deixar claro, por assalto a banco, por sequestro. E naquela oportunidade, para se reconciliar o país, não se fez uma gradação. Olha, só vamos anistiar quem falou mal do governo, ou quem estava numa passeata, ou quem eventualmente escreveu um livro proibido. Porque hoje no Brasil existe, infelizmente, está banalizado o crime de opinião. Nós temos aí centenas de pessoas sendo processadas porque ousaram contestar, por exemplo, o judiciário brasileiro e o sistema eleitoral. Fazer uma crítica à justiça hoje virou um anátema, né? Virou um dogma de fé, né? Eu vi editoriais de todos os grandes jornais do país ontem, uníssono, parecendo que estavam conversando entre si, batendo no governador Tarcísio, porque ele ousou colocar em dúvida, né, alguma ação judicial, a ação do judiciário brasileiro. Eu tenho certeza que o que ele quis dizer é que existe no judiciário brasileiro, na alta cúpula, decisões políticas, ministros que falam politicamente, que se posicionam politicamente, e isso realmente causa um desconforto, porque cada um no seu quadrado. A separação dos poderes é a base da democracia liberal, né? Cabe ao legislativo, que representa o povo brasileiro, tomar determinadas decisões, inclusive a sua prerrogativa de decidir pela anistia. Cabe ao judiciário, se for provocado, no momento em que for provocado, nos autos do processo, decidir se há ou não constitucionalidade em relação a essa situação e não tutelar o poder e, de uma maneira transversa ou incisiva, impedir que o debate aconteça aqui no parlamento. Isso faz muito mal à democracia. Agora, líder, teve uma ocupação da mesa diretora do Senado e o que a gente, enfim, apurou é que parte dessa desocupação se deu, em parte, por um acordo com o presidente Davi, de que pautas que avancem na Câmara dos Deputados não serão não serão postergadas, né, que se avançar aqui, o Senado vai discutir os temas. Mas, ao mesmo tempo, hoje, já tem uma fala do presidente da CCJ do Senado, senador Otto Alencar, de que pela CCJ uma anistia ampla geral não passaria. Queria saber quais articulações que o senhor, como líder da oposição, tem feito para garantir que, se houver uma aprovação na Câmara dos Deputados, porque é muito comum que alguns projetos passem na Câmara e sejam engavetados no Senado. Então, que articulações que o senhor está fazendo no sentido de garantir que o texto que passe na Câmara dos Deputados seja de fato apreciado pelo Senado Federal? Porque se não passar pelo Senado, não adianta, né, para a estratégia da oposição. Olha, nós estamos muito tranquilos de que há uma composição de forças aqui no parlamento que representa o povo brasileiro. Eu vou dizer de novo, o parlamento brasileiro representa o povo brasileiro, a Câmara Federal o povo e o Senado a federação, né? Cada estado aqui tem 3 representantes, né? E o importante é que nós cumpramos o nosso papel. O presidente Davi Alcolumbre, em várias oportunidades, reiterou, inclusive na última, de que não participaria de obstrução de pautas pertinentes e pautas importantes. Eu tenho visto parlamentares do governo falarem com muita desenvoltura contra a anistia. Muito bem, é um direito, né? Que vão ao plenário e que exerçam o seu papel de parlamentar e limpamente, claramente, dentro de uma discussão, dentro de um debate, dentro de um contraditório, que é o que se espera da democracia, votem contrariamente, votem contra a anistia. E isso se replique aqui no Senado da República. É natural também que haja procrastinação, que haja manobra regimental, faz parte do jogo. Agora, nós primeiro, antes de anteciparmos o que vai acontecer no Senado, né, e as declarações estão sendo dadas de forma legítima, tanto pelos representantes do governo, como aqueles que, como você falou, o senador Otto, né, detém um cargo importante que preside a comissão temática, talvez a mais importante aqui do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Elas podem existir, mas são só declarações políticas nesse ponto, porque não estão diante de um fato concreto. Precisa primeiro passar na Câmara para chegar aqui, a não ser que o presidente Davi
materialize a sua intenção, que foi manifestada ontem em uma entrevista, mas me parece que os interlocutores dele não são senadores, e sim membros do Supremo Tribunal Federal, pelo menos foi o que foi dito, né, na entrevista que li, né, que ele tem conversado com o STF, não conosco. Pelo menos a oposição não foi convidada para conversar a respeito desse tema nesses últimos dias, né, que passado na Câmara, e a gente se debruce de que forma nós vamos tratar o assunto aqui no Senado da República. Thomas Trauma tem pergunta. Thomas. Boa tarde, senador. Thomas Trauma, aqui da redação do Rio. Eu estou curioso com um ponto. O senhor fez um discurso muito interessante sobre a separação de poderes. Isso me parece contraditório com o fato de que, na semana passada, como disse o presidente do PL, o senhor recebeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para discutir justamente pontos que não chegaram ao Supremo ainda. Aquele caso, ou seria a questão da PEC das prerrogativas, ou até mesmo a anistia. Não tem uma contradição entre esse discurso que o senhor fez agora com esse encontro com o ministro Gilmar Mendes na sua casa? Bom, primeiro, o encontro não foi lá em casa, nem foi na semana passada, eu acho que já faz uns 40 dias, né? E outra coisa, nós fomos convidados, eu não pedi para fazer essa conversa, né? E quando você é convidado para conversar, diz a boa educação, né, e é de bom tom na política, você conversar. Uma coisa é você conversar, outra coisa é você aceitar a tutela, é você aceitar a interdição do debate, é você aceitar a provocação, é você aceitar a ameaça, implícita ou explícita, tipo, olha, se vocês votarem, nós vamos mudar o rito, por exemplo, da aplicação do orçamento. Ou vamos colocar eu estou dizendo o que é dito pela imprensa por vocês, pela imprensa, não sei nem se é verdade. Ou vamos mudar a forma como está sendo tratado aqui os inquéritos contra parlamentares dentro do Supremo Tribunal Federal. Senador, É deplorável, senador, por favor. Isso avilta a democracia e, na minha opinião, nós todos deveríamos estar Senador, não banalizando esse tipo de comportamento. Senador, eu não estou dizendo que o senhor foi ameaçado. Eu estou querendo saber. O senhor teve uma. Não estou dizendo que eu fui Não. calma, senador. Eu não estou dizendo. Não foi eu que fui ameaçado. Senador, por favor, calma. Foi não. Claro. Senador, o que eu estou dizendo é o seguinte: o senhor teve uma conversa com o ministro Gilmar Mendes. Ontem esteve aqui o presidente do seu partido, que conversou, que disse para a gente Não vi. que os temas como a questão das prerrogativas da anistia foram tocados. Então, eu só queria que o senhor pudesse esclarecer como foi essa conversa. Quer pegar o meu outro... Olha só, Thomas, o senador parou de escutá-lo aqui, mas eu vou repetir a sua pergunta para ele. Senador, o Thomas perguntou o seguinte, que ontem o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto, esteve no Estúdio I e disse que o senhor teve uma conversa com o ministro Gilmar Mendes em relação à questão das prerrogativas e outros temas que dizem respeito ao parlamento. E ele quer saber qual foi o teor, portanto, dessas conversas. Bom, eu tive essa conversa, na verdade eu fui convidado pelo ministro Gilmar, fui na casa do ex-deputado Rodrigo Maia, estive lá com Valdemar e com é melhor você trocar aqui para ver se eu escuto a próxima, com Valdemar e com Sóstenes, e a conversa eu não fui autorizado a revelar o que aconteceu na conversa. Foi dito que era uma conversa reservada. Como ela vazou, eu confirmo que houve a conversa, mas eu, até por uma questão de respeito, né, foi dito que a conversa era reservada e eu prefiro que ela continue assim, a não ser que quem pediu a reserva abra mão desse pedido que foi feito. E aí, você gostou do conteúdo? Se gostou, compartilhe esse vídeo agora mesmo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo por trás das cortinas do poder. Deixe seu like para fortalecer o canal e se inscreva se não é inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.